Aliás, esse é um conselho que eu já dou a todos. Para quem está em jejum ainda e vai seguir, parabéns, né? Já vencemos 24 horas, as primeiras de 24 horas que nós estamos, na verdade, né, passando em jejum. E uma dica, né, importante é você, quando puder não gastar a energia, quando puder poupar energia, isso ajuda bastante. Lembrando que essa energia não tem reposição por um tempo, né? Você não está comendo, então não está, apesar da gente estar bebendo pequenas doses de água, a água não vai repor energia. Então, agora, por exemplo, quando você pode ficar sentado, no lugar de ficar em pé, né? Os lugares que você não precisa ir. Se eu falei ainda esses dias atrás, hoje não é dia de sair, de ir resolver coisas fora, né? Ah, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa, tal. Mantenha o seu foco nas coisas espirituais. Fica envolvido, né? Se envolva e se mantenha envolvido com as coisas espirituais. É óbvio que você que trabalha, você que tem coisas que não são opções, eu tenho que resolver, tenho que estar lá, tenho compromisso, tenho que realizar tal coisa, ok. Mas, diferente disso, eu diria para você, passa na igreja, fica na igreja, ou fique em casa, acompanhando, né? Fica com a Bíblia, não vai ficar também na televisão, na internet, vendo as notícias, mas fica ali envolvido com as coisas espirituais. Coloca um culto, aquele culto que você queria ter ouvido e ainda não conseguiu ouvir, né? Coloca ali, senta, vai anotar aquelas partes que mais mexem com você, para que você reflita sobre aquilo depois. Pega a Bíblia, vai ler cada passagem, vai acompanhar cada texto ali, vai, né, depois não só grifar na sua Bíblia, mas estudar aquilo depois. É um momento de investimento para todos nós. E esse investimento da nossa parte é o sacrifício que nós estamos colocando. Você coloca o seu sacrifício, você se derrama e você vê a glória de Deus na sua vida. Vamos aqui para 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui. Vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Aqui nós vemos que quando Deus tem uma coisa para fazer, a gente pode até não entender, né? Mas talvez ali, assim, muito provável, o entendimento é entender que Ele é Deus. Deus está mandando corvos para me alimentar. Deus está mandando uma ave que não tem a ver com isso. Tem outro propósito. Inclusive, uma das coisas que os corvos traziam para ele era carne, né?
que é do que um corvo se alimenta. Então ali primeiro teve que ter da parte do Elias aquela fé, né, para, o que Deus está fazendo é perfeito. Não vou ficar aqui com um nojinho, mas porque é o corvo que está trazendo, não. O que vem de Deus, diga, o que vem de Deus é perfeito. Sabe aquela história de que, mas o corvo, come carne, mas de onde veio essa carne? Mas não. Eu vou te dar pão e carne. E a água você vai beber do riacho de Querite. Ele obedeceu. Recebeu, pegou, e o tempo que ele ficou ali, a Bíblia diz que ele fez o que o Senhor tinha dito. Ou seja, se é o corvo que me traz, não importa. Se está vindo pelo correio, se é alguém que vai fazer, se vai acontecer comigo mesmo. O que Deus falou e Ele manda, eu recebo. E aqui já tem uma preparação para o Elias. Porque depois ele viria passar por isso com outra pessoa, da maneira que Deus faz, da maneira que Deus trabalha. Como tem gente que não está importando o quê? Não está importando receber a resposta das orações. Não está importando viver ali a promessa de Deus. Está importando mais como, ou por meio do quê, ou por meio de quem. Mas quem é que vai trazer? Por quem é que vai ser isso aí? De que jeito que Deus vai fazer? Não importa. Importa que Ele prometeu, importa que Ele está fazendo, importa que aquilo que Ele fala, Ele cumpre, que Ele é fiel, Deus não falha. E a maneira que Deus escolhe para trabalhar na vida da gente é perfeita. Se não é perfeita para nós, segundo a nossa visão, nosso entendimento, aí é que ela se torna ainda mais perfeita, porque Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele faz para quebrantar cada um de nós, para Ele nos moldar, segundo a sua vontade. E isso é o que deve imperar na nossa vida, a vontade de Deus. E não os conceitos de coisas, ou mesmo os conceitos de pessoas que nós tínhamos até então. Que, não, mas por tal pessoa eu não quero. Não, mas de tal forma eu não quero. Não, deixa Deus fazer. O que Deus falou esteja no lugar. Se o Elias não tivesse ali naquele ponto, à direita do Jordão, no riacho de Querite, ele não seria abençoado. Ele estava, a Bíblia, eu repito, como a gente falou ainda na segunda-feira, contanto que coloque em prática cada um dos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, nos dá. Aqui a Bíblia diz, e Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, quantas pessoas que hoje, a essa altura, não estão colhendo, não estão vivendo, não estão recebendo 10 vezes mais, porque ainda não fizeram o que o Senhor disse. Porque ainda não se submeteram à palavra de Deus. Porque quando entenderam, pensaram, não, mas desse jeito eu não quero. Não, mas assim não vai ser bom. Vai ser bom porque Deus está nisso. Vai ser bom porque vem de Deus. Vai ser bom porque é a palavra dele que está direcionando. Vai ser bom porque é a vontade de Deus. Vai ser bom por isso. Não vai ser bom porque é o que você se acostumou a viver. Não vai ser bom porque é o que você teve até aqui. Eu sempre tive isso, agora tem que ser assim. Não, Deus não tem compromisso com o seu passado. Deus não tem compromisso com os seus interesses. Deus tem compromisso com a palavra dele. E o que ele fala é o que ele faz. Se
você ouviu de alguém, não, porque Deus vai fazer do jeito que você quiser, tal. Se o jeito que você quiser estiver dentro da vontade dele, ele vai agir, ele vai fazer. Mas o compromisso de Deus é com a sua palavra. Porque você já imaginou quantos de nós que não tem uma ideia para a volta de Jesus? Quantos de nós que não tem uma ideia? Quantas pessoas que estão se dizendo representantes, embaixadores de Cristo, quantas que estão se dizendo embaixadores de Cristo? E que tem uma ideia completamente deformada. Então, a quem Deus atenderia? Nós e não eles? Ou, na visão deles, eles e não nós? Está entendendo? Deus não vai atender um ou outro, Deus vai cumprir com a sua palavra. Ele vai fazer na nossa vida e vai fazer na terra, vai fazer na nossa casa, vai fazer no nosso país, vai fazer no povo dele, vai fazer para a igreja dele aquilo que ele prometeu. A proteção que nós podemos contar é a proteção que Deus prometeu. Como também os desafios que nós teremos serão os desafios que a palavra já disse. O cuidado que ele tem conosco é o cuidado que a palavra de Deus afirma para cada um de nós. É o cuidado que a Bíblia deixa claro, isso aqui você, é o que Deus tem para fazer, é o que Deus vai fazer na sua vida. Isso aqui é o que Deus vai operar na sua vida, é o que Deus vai realizar na sua vida. Essa aqui é a obra do Senhor. E aí, aprofundando mais, quantas coisas que Deus já falou, e que não era o seu interesse, não era o que você estava querendo, mas quando você veio a um culto, você pegou aquela palavra e você recebeu, olha, isso aqui Deus está falando comigo. A bispa costuma dizer assim, né, que Deus, você pode até não ter exatamente a maneira como Deus fala, não tem uma regra, Deus fala de tal maneira, Deus fala e usa isso. Mas quando Deus fala conosco, a gente sabe que é Deus. Você está entendendo? E não tem a ver com aquilo que tem gente que a cada semana tem uma frase diferente, né? Deus falou comigo, Deus falou comigo. Geralmente, quando Deus fala com uma pessoa mesmo e ela sabe que Deus falou, ela não sai falando isso. Porque ela entende que aquilo não é para ela ficar... aquilo não é para enaltecer a imagem dela com as pessoas, para ela parecer mais espiritual. Aquilo não é para colocá-la numa vitrine, não, aquilo foi a maneira de Deus trazer algo para ela saber, Deus está nisso. Deus, ele está agindo aqui. Então fique atento, fique atenta, porque ele está te preparando para aquilo que ele vai fazer. Ele está preparando a sua vida para aquilo que ele vai trabalhar. Como foi o caso do Elias. Vai para lá, eu vou usar corvos, o Senhor falou, né? Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Então, quando você chegar lá, você pode saber, aquele é o lugar. Fica lá. Porque ali eu vou te alimentar. Ali eu vou enviar a provisão. Ali eu vou cuidar de você. Ali não vai te faltar nada. Ali você vai contar com o meu favor. E a Bíblia diz que o Elias fez conforme o Senhor tinha dito, e ele desfrutou daquilo. Será que alguns não estão hoje passando por necessidades, e aí necessidades eu diria de todos os tipos? Seja necessidade emocional, aquela situação, aquele relacionamento que não está fluindo. Seja necessidade física, financeira, a necessidade do corpo,
né? Talvez está faltando aí para você saúde, está faltando vida no seu corpo. Será que não tem a ver com não estar no lugar que o Senhor mandou estar? Não estar cumprindo com algo que Ele mandou você cumprir? Olha, o primeiro jejum desse que nós fizemos de 24 horas, a palavra que Deus nos deu foi que, se acaso você fez algum voto com Deus, não haja como tolo, mas, né, o que você se comprometeu, da sua parte, da sua presença, eu falo do seu corpo, da sua vida, do seu dinheiro, da sua entrega, do seu ministério para com Deus, cumpra. Porque alguns estavam com a vida amarrada ali naquele momento, e a gente está falando de 1 mês e meio, mais ou menos, 2, talvez no máximo 2, que Deus queria destravar, Deus queria abençoar, mas que teve gente que com conhecimento assumiu algo do tipo, eu me comprometo com Deus, eu vou fazer um voto, Senhor, o Senhor vai ter isso de mim, e não fez, não cumpriu. Não atendeu aquilo que se comprometeu com Deus. E eu lembro no jejum que essa foi a palavra, né? Não haja como tolo, aquilo que você votou, aquilo que você se comprometeu com Deus, faça. Hoje de madrugada, a bispa ainda trouxe a palavra que Deus quer. Tem gente que está em atraso, gente que está com a vida atrasada. Era para estar num nível, está aquém. Era para estar num lugar, ainda não chegou. Era para estar numa condição, ainda não está vivendo aquilo. E aí na hora eu me perguntei, Deus não se atrasa. Como também Deus não chega adiantado. É ou não é? Deus não se atrasa. Então, quem é que está atrasado? É a pessoa. E por que uma pessoa está atrasada? Perguntei-me eu, será que tem a ver ainda com aquela palavra, com essa palavra que eu estou dizendo? Porque aqui nós vemos, por exemplo, o Elias desfrutando daquele cuidado, porque o que o Senhor colocou para ele, ele fez. O que o Senhor colocou na vida dele, ele fez. Ele creu e ele foi para aquele lugar, ele foi ali e ele recebia do corvo. Não teve reclamação, murmuração, frescura, não teve questionamento. Estou indo, Senhor. É o que o Senhor tem comigo, eu vou fazer. É o que o Senhor tem para mim, eu vou fazer. E quantos, né, que hoje tiveram direção? Olha, você vai fazer isso, mas você vai fazer isso para isso. Ó, eu estou te colocando num lugar, mas eu estou te colocando num lugar com este propósito. Ó, eu estou colocando isso aqui na sua mão, mas você vai entregar. Eu estou te colocando ali, mas eu estou colocando para que você seja o instrumento de afiar pessoas. Ou seja, então você não vai lidar com gente boa, gente fácil, gente tranquila. E eu não estou dizendo que é o que eu estou falando a verdade, estou dizendo aquilo que você recebeu da palavra. O que é que você já recebeu de Deus, que Deus falou com você, que você sabe que deu isso aqui, ó. Mas aí, de repente, começa a ficar apertado, começa a ficar difícil. A pessoa muda sem Deus ter mudado aquilo para a vida dela. Ela sai do lugar antes de Deus mandar ela sair. Ela se precipita. Ela vai, ela gasta naquilo que não é pão. Ela sai da terra que não era para ela ter saído. Igual nós ouvimos também que Noemi fez. Estava na terra do pão,
mas houve escassez na terra do pão, ela saiu da terra do pão para ir para a terra do ímpio, para ir para uma terra onde não havia bênção. Mas havia a notícia de provisão, mas não havia palavra de Deus para lá, não tinha mensagem, não tinha direção de Deus, vai para lá. Igual, por exemplo, a sunamita, quando teve aquele tempo de seca, recebeu direção para ir para outro lugar, qualquer lugar. O homem de Deus diz para ela, vá para onde você puder, mas não fica aqui. Porque há um tratamento de Deus agora e vai ter fome, vai ter seca nessa terra. Ela obedeceu. Quando ela obedeceu, ela saiu, mas ela saiu porque Deus mandou ela sair. Porque foi a maneira de Deus cuidar dela, de Deus trabalhar a vida dela. Já a Noemi, com Abimeleque, o marido dela, quando saiu na desobediência. Saiu porque ficou desconfortável permanecer ali. Saiu porque olhou para fora e pensou, ali está melhor do que aqui. Ali agora tem comida, aqui não tem. Ali agora vai ter provisão, aqui não tem. E aí é onde algumas pessoas estão com a vida amarrada. Por quê? Porque não tiveram palavra para aquilo. Porque agiram baseados na comodidade, no conforto. Não está bom agora, não está confortável agora. Não é o que eu imaginei. Tem muita coisa na vida que não é o que a gente imaginou. Você acha que alguém já imaginou ser alimentado por corvos? Você imaginaria ser alimentado por corvos num lugar? Não. E o quanto isso é inusitado e improvável é o quanto a gente deve agora ter abertura para viver o que Deus tem conosco. De coisas que de repente eu até posso já estar vivendo e Deus já tenha falado comigo, mas eu não lembrava mais. Deus falou que ia ser assim. E está sendo mesmo. Mas dá vontade de ir embora, dá vontade de fugir, dá vontade de não passar por aquilo? Dá. Isso é nosso. É igual a gente estar em jejum, dá vontade de comer? Você não tem fome? Tem gente que pensa assim, quando eu falo para Deus me sustentar, o me sustentar é não ter fome, é não ter dificuldade no jejum. Não, você tem fome. Tem gente que tem muita fome. Tem gente que quando não está em jejum, não tem fome. Não sente aquela vontade de comer. Eu falo, por exemplo, a minha questão com o jejum é mais água até do que fome. Aí você abre o jejum de 3 dias e você fala, a cada tantas horas vou tomar uma pequena dose de água para poder falar, né? Porque você está aqui, você ora, você prega, tal, para não ficar... Aí a água agora não é o problema. Você vê, Deus quer que você tenha o nível de sacrifício. Que aquele sacrifício que você está passando, que você está entregando, é a maneira de você estar dizendo para Ele, eu creio. Eu não estou me rendendo. Eu não estou me submetendo à minha carne. Mas eu continuo submetendo a minha carne ao que eu me comprometi com o Senhor. Então, não vou comer, não vou me envolver com as coisas de fora, não vou alimentar a minha carne de nenhuma forma. Eis-me aqui, Senhor. E assim Deus vai se agradando de nós. Deus vai recebendo o nosso sacrifício. Da mesma maneira, eu estou aqui, mas não é o que eu pensei. Não foi o que ninguém teria pensado também, uma situação dessa. Mas foi a situação que ele viveu. E ele ficou ali aquele tempo necessário, ele passou por aquilo, como conosco tem que ser também. Deus, quantas vezes que Deus está falando com você que Ele quer algo seu?
que Ele quer uma mudança, que Ele quer um comprometimento. E não é você dizer da boca para fora, Senhor, eu me comprometo, mas é a atitude mesmo. Aquela atitude comprometida, aquela atitude entregue, né, doadora, aquela atitude que leva você a fazer o que Deus quer, o que Deus espera, e não aquilo talvez que você fez até então e que sempre de alguma maneira foi cômodo. E em qualquer área da sua vida isso vale. Isso vale aqui, você vindo, estando na igreja. Anteontem ainda eu falei sobre isso. Quantas pessoas que Deus deu a saúde, Deus deu a condição. Um voto que algumas pessoas fizeram com Deus foi esse. Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, Senhor, se o Senhor me curar desse problema, Senhor, se o Senhor abrir essa porta de emprego, Senhor, se voltar tal pessoa, Senhor, se o resultado de tal coisa não foi esse, o Senhor vai ver, toda semana eu estou na igreja, Senhor, tais dias eu estou na igreja. Aí você para. Você está achando que para Deus isso é normal? Você acha que para Deus, não, agora eu estou ocupado, agora eu estou cheio de coisas para fazer, agora eu não tenho mais tempo. Bem de Deus é que você vai tirar? Eu digo, não faça isso. Presta atenção no que você já se comprometeu com Deus. Se tem alguma coisa que você afirmou, se comprometeu, fez o voto, cumpra. Atenda aquilo que você mesmo disse que faria. Talvez você fale, mas eu falei isso aqui, eu estava num momento de aflição. Então, mas como é que você saiu desse momento? Não foi Deus? Não foi o cuidado dele? A proteção dele? Aquela situação que tinha um parente teu, um familiar teu, um filho, e que você colocou ali para o Senhor, talvez até em lágrimas. Senhor, se lembre de mim. Senhor, me dá vitória. E eu vou fazer isso. Você não tinha que ter falado para Deus que ia fazer. Não é uma condicional, que Deus só faz se você prometer algo para Ele. Deus só faz se você oferecer algo para Ele. Não, não era uma condicional. Mas você ofereceu. Você disse, eu farei isso. Eu vou entregar isso. Eu vou te dar isso. Eu vou mudar isso. E aí Deus te abençoou. Então agora, nada mais justo do que você cumprir o que você se comprometeu com Ele. Se é vir num trabalho de evangelismo, se é ajudar uma pessoa que você se comprometeu, se é estar assiduamente na igreja como antes você não vinha, se é fazer uma oferta, se é mudar um comportamento que você já tinha ouvido, que Deus não estava se agradando e que Ele não queria mais aquilo em você e você sabia. E aí você disse, Senhor, agora eu vou ser assim, agora eu vou mudar isso, agora vai ser de tal forma. É dar condições a Deus. É entrar e fazer conforme o Senhor disse. Ou mesmo conforme você disse que faria. Para que aí a bênção dele, as coisas inusitadas que ele faz, e aí no caso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso avanço, que elas também aconteçam. Porque não é só Deus que faz coisas inusitadas. Deus também às vezes nos pede coisas inusitadas. Coisas que nos fazem mudar a nossa rotina. Como às vezes o que Deus quer é que a gente tenha uma boa rotina. Ontem ainda eu falei para uma pessoa, falei, se você não cooperar com Deus, não tem como Ele te curar.
A Bíblia não fala de disciplina por acaso. Quantas coisas que o nosso corpo precisa de disciplina? A disciplina para acordar, a disciplina para dormir, a disciplina para comer, a disciplina para alguns hábitos que a gente coloca, não é porque a gente tem vontade, eu tenho vontade agora de me exercitar, não, mas eu preciso, então eu vou estabelecer. Eu tenho vontade de comer só comidas saudáveis. Eu não tenho vontade, na verdade a gente tem vontade de comer o que não é bom, mas que tem bom paladar. E nem tudo que tem um bom paladar é bom para o nosso organismo, é bom para o nosso corpo. Mas é importante que a gente tenha consciência. E quanto mais consciência, mais compromisso. Não é quanto mais consciência, mais uma vida desregrada. Hoje nós somos adultos. Nós temos que ter uma vida de adulto. Por que algumas pessoas não são abençoadas? No casamento, na área financeira, no emocional, porque ainda vivem como crianças. Porque tem comportamento de criança. A pessoa sabe o que ela deve fazer e não faz. Consecutivamente, não tem resultados de um adulto. Ela sabe como ela deve se comportar, não se comporta. Não tem resultados de adulto. Mas ela quer ter resultados de adulto, ela quer, estar plena, ela quer assumir, ela quer ter independência, autonomia, mas ela ainda tem atitudes de criança, incluindo a comida. Tem gente que quer comer como uma criança no dia da festa e quer ter uma saúde de ferro. Dá para ter? Não vai ter. Come só o que é porcaria, o que é doce, o que não alimenta, o que não é, mas quer estar bem, quer ter força para o dia a dia, quer ter disposição, quer estar bem, não vai estar. A pessoa que não trata bem o corpo, é o que eu estou dizendo, agora a gente está num jejum de 3 dias. Tem cuidados que são necessários. Por exemplo, você já não está comendo. Se associar a não comer também não dormir, essa receita é boa ou não é? Você vai ter problema. Você precisa ter, pelo menos agora nesses 3 dias, você precisa ter 8 horas. Eu não consigo, essa madrugada eu fui dormir 3 da madrugada. Tá bom, então depois você separa um tempo. Hoje, para que você deite mais cedo, para que você, em algum período, você descanse. Porque é uma receita certa. Não come, não dorme. Teu corpo, o que acontece com ele? Vai ficar fraco, porque uma coisa acaba ajudando a outra. É igual no dia a dia, você não come, aí não dorme. Chega uma hora que você cai, literalmente. Porque quando você não dorme, teu corpo também, ele estava precisando daquela parada, aquele descanso, aquela, vamos dizer assim, aquela recalibragem, né? Eu já li em algum lugar que o nosso corpo não descansa. Quem descansa é o nosso cérebro. Então, quando você dorme, na verdade, você não está ali descansando o teu corpo. Você está descansando o teu cérebro, e ele precisa disso. E aquele momento que ele está descansando, ele vai ajudar todo o teu corpo a descansar também. Então, aí vem a prudência. E outra, você que está aqui agora comigo, você está ouvindo isso. Talvez até você não sabia, não sabia que eu preciso, então, parar umas horas, dormir umas horas. Não, você precisa. Para que você chegue até sábado de manhãzinha, ali quando nós vamos entregar o jejum, para que você chegue bem. Para que você esteja pleno. Para que você esteja em condições. E depois continue em condições.
Não chega no fim do jejum ali para aí ser acamado ou hospitalizado. Não, mas para estar bem, para estar firme. A primeira coisa que nos traz um ânimo, uma força, é o Espírito Santo. Mas se nós não cooperarmos com Deus, a palavra ontem ainda trouxe o versículo. Pois nós somos cooperadores de Deus. Nós somos. Não adianta esperar que alguém, que não sou eu, coopere com Deus para a minha vida. Não, o primeiro cooperador da obra de Deus tem que ser eu para a minha vida. A primeira pessoa a dar condições a Deus para Ele abençoar, para Ele operar, para Ele mudar a minha vida, tem que ser eu. Porque se eu não dou condições, quem vai estar tão envolvido quanto eu com a minha vida? Quem? Não tem ninguém. Ninguém vai estar tão comprometido com a minha vida como eu. Então, ou eu me comprometo, e me comprometer não é falar, não é dizer a frase, eu me comprometo. É agir. É atender a Deus. É dar condições a Ele. É estar no centro da vontade dEle, por mais inusitada que seja a vontade de Deus. É dar a Ele condições para que Ele esteja conosco, opere e faça, como está escrito, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. É o que diz a palavra. Então eu quero estar, eu quero viver, eu quero receber mais, eu quero que a minha vida seja elevada a um nível como eu ainda não vivi. Eu preciso também ter um compromisso de cumprir com a palavra de Deus como eu ainda não cumpri. Eu preciso, por mais inusitado que seja, por mais desagradável que seja, por mais desconfortável que seja, aquilo que Deus está requerendo de mim, eu preciso ter esse compromisso. Eu preciso, se eu entrei no jejum, eu vou dar a Deus o que Ele quer de mim. Não vou ficar apenas sem comer, mas vou estar na vontade, vou estar dentro da vontade dEle. Se eu estou num propósito espiritual, no que eu me comprometi, eu vou até o fim. Eu não vou até as coisas ficarem mais difíceis, eu não vou até as coisas serem facilitadas. Enquanto elas foram facilitadas, eu fiquei, agora que elas ficaram difíceis, eu saio. Não, eu permaneço. Tem coisa que não é tão agradável, igual comer a carne que um corvo traz. Mas foi a maneira que Deus escolheu agir na minha vida. Foi a forma que Deus quis me suprir, me conduzir, me sustentar. Então eu recebo. E eu sou grato pela maneira como Deus está trabalhando na minha vida. Eu ajo com fé, com gratidão. Eu ajo com reconhecimento da obra que Ele está fazendo. Ainda que essa obra não seja para mim agradável, é o que eu queria, mas eu reconheço. E eu não só reconheço da boca para fora falando, como eu ajo dessa maneira. Que é o que nós vemos o Elias. Ficou, comeu, bebeu da água. Enquanto ali o Senhor o manteve, ele ficou ali naquela condição. E aí o que eu quero dizer? Não murmura. Não reclama da maneira de Deus trabalhar. Não coloca palavras aí, tuas, na frente das palavras de Deus. E não adianta ficar questionando. Viva o que tem que viver. Faz o que tem que fazer. Enfrenta o que tem de enfrentar. Se é beber água do riacho, se é comer da carne, do pão que o corvo traz, se é ficar nesse lugar diferente, sozinho, isolado, por um tempo, é assim. É o que Deus determinou, eu vou fazer, eu vou ficar, eu vou passar por isso, eu vou manifestar a minha fé. Eu vou ter a atitude de obediência. Essa tem que ser uma palavra que você tem que estar dizendo para si mesmo agora.
eu vou ter atitude de obediência a Deus. Se algo que eu me comprometi, eu parei, Deus não esqueceu, eu vou entregar a Ele. Lembre-se que quando Deus pede Isaac, Deus está querendo Abraão. Quantos aqui que têm sido submetidos a esse tipo de teste? Deus está requerendo algo para você é valioso, importante, considerável. Deus está te falando de algo que talvez isso, de qualquer coisa que Ele pudesse ter falado, isso você não imaginou. Isso você não pensou que Deus requereria de você. Mas se você já sabe, faça. Se Deus já deixou claro para você, é isso, faça isso. Tem gente que está, que mudança, e já sabe onde tem que mudar. Já sabe para onde tem que ir. Já sabe como deve viver, com quem deve conviver, de que forma deve conviver. E sabe que é o que Deus espera, que é o que Deus quer, para poder fazer mais, para poder entregar mais, para poder dar mais. Que é o que Deus está buscando para poder abençoar. Então dê a Ele. Dê a Ele condições. Faça o Senhor se manifestar na sua vida. Faça o Senhor, Ele se agradar de você. Ele te ver numa condição de fidelidade. Olha, o fulano ali, ele está sendo fiel. Olha, fulano ali está sendo fiel. O que se comprometeu comigo, o que eu falei, o que eu determinei, é o que está sendo ali feito, é a postura da pessoa, está obedecendo, está dando a Deus, está me dando, né? Deus olhando, está me dando condições para eu poder fazer mais, para eu poder agir na vida da pessoa. É isso que Deus quer. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus não tem prazer na nossa dor. Ele não tem prazer nisso. Ele quer que você viva plenamente. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, para que vocês tenham uma vida abundante, para que vocês tenham vida em Deus. Deus não veio para tirar a vida. Deus veio para dar a vida, mas a vida verdadeira nele. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que é que Deus está falando com você nessa manhã? Começa dando a Deus essa oração sincera. Se a palavra te remeteu a um compromisso que você fez com Deus, a um voto que você fez com Deus, a uma atitude que você disse, Senhor, o Senhor vai ter isso de mim. Senhor, isso aqui é teu. Quantos que falaram, isso aqui é teu, Senhor, mas nunca entregaram para Deus? Nunca fizeram para Deus o que disseram que iriam fazer.
não concluíram o que começaram, não fizeram por pessoas o que disseram a Deus que fariam. Não continuaram algo que iniciaram para a obra. Não entregaram a oferta que se comprometeram. O Senhor falou conosco nessa madrugada de que Ele quer tirar pessoas do atraso em que estão. Ele quer fazer a parte dele. Ele quer abençoar. Ele quer desamarrar, Ele quer destravar, Ele quer entregar. Mas Deus não vai passar por cima da palavra dele. Ele não vai passar por cima da palavra. Seja o que for, dê a Deus. Eu te aconselho a começar por uma oração de perdão, de reconhecimento, de entrega sincera, de entrega verdadeira. Dando ao Senhor, meu Deus, está aqui, ó. O Senhor falou comigo nesse culto. Eu percebi, meu Deus, onde é que eu parei, onde é que eu falhei, onde é que eu tive, mas não correspondi o que o Senhor me determinou, o que eu tive, mas não fiz, não obedeci. Me ajuda. Me ajuda a recomeçar, me ajuda a voltar para o caminho certo. Me ajuda, meu Deus, e me dá graça para eu lidar com aquela situação. Que para o Senhor não é segredo, o Senhor sonda o meu coração e sabe, eu nunca quis aquilo. E eu até comecei bem, porque eu comecei na fé. Eu comecei baseado na Tua palavra. Eu comecei, meu Deus, recebendo graça, mas aí eu me distraí. Eu tirei o meu foco da palavra. Eu tirei o meu foco, meu Deus, da direção que o Senhor havia me dado. E me foquei em problema, me foquei nas pessoas e não no Senhor. Me foquei no lugar, meu Deus, e não no propósito pelo qual eu estava lá. E por isso eu não fiquei, não permaneci, não concluí a obra que o Senhor, meu Deus, me colocou para fazer. Me ajuda. Me ajuda a concluir, Senhor. Me ajuda a passar pelo que eu tenho que passar. Me ajuda a entregar o que eu preciso entregar para o Senhor e não segurar mais. Não reter, mas entregar, passar isso para frente. O que eu tenho que me submeter é a quem eu tenho que me submeter por um propósito maior. Pede ajuda para Deus. E eu creio que você vai receber essa graça. A resposta dessa oração será conferida à sua mão. Será dada à sua vida. Deus operando, Deus abençoando. Deus manifestando o poder dele na sua vida. Deus vindo ao seu encontro, fazendo a diferença na sua vida e abençoando. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na Tua palavra. Eu creio, meu Deus, que nada que o Senhor envia, nada que o Senhor fala, nada, meu Deus, é sem um propósito.
E há um propósito específico para cada um de nós, que o Senhor tem. Não tem a ver com aquilo que nós desejamos por um tempo, e que a nós é agradável, confortável, bacana, legal. Não, meu Deus. É muito maior do que isso. Tem a ver com o que o Senhor tem para nós. Tem a ver, meu Deus, com o que o Senhor, meu Pai, espera de nós. E eu oro, meu Pai, para que cada um aqui receba essa unção. Que cada pessoa, meu Deus, que recebeu essa palavra, que recebe agora essa oração, que receba também unção para passar por isso, para enfrentar isso e para vencer isso, meu Deus. Para ver, meu Pai, a Tua glória. Para desfrutar, meu Deus, do Teu poder. Que cada pessoa receba do Senhor essa condição. A condição, meu Deus, que estava faltando. Que receba, meu Deus, esse favor. E não, meu Deus, que faltou da parte do Senhor. Mas quantos que se desviaram do propósito que estavam vivendo. O Senhor mandou ir para o riacho de Querite. O Senhor mandou comer apenas daquilo que viesse dos corvos. O Senhor mandou tomar a água do riacho, mas foi beber de outra fonte. Foi buscar, meu Deus, outro alimento. Um alimento que viesse, meu Pai, de uma forma mais tradicional. O alimento, meu Deus, que viesse de uma forma menos desagradável do que o bico de um corvo. Quantos, meu Deus, que se desviaram daquilo que o Senhor, do plano, do trajeto, da rota que o Senhor traçou para fazerem, meu Deus, a sua própria rota, para estarem dentro do seu próprio caminho e não têm, meu Deus, sido aprovados pelo Senhor. Não têm entrado, meu Deus, no gozo do Senhor, na alegria do Senhor. Eu peço, ajuda cada um. Derrama, Senhor, da Tua unção sobre cada um de nós. Que todo jugo seja quebrado agora. O jugo que essa pessoa pegou para ela, meu Deus, quando ela saiu do Teu caminho e trouxe peso, trouxe amarração, trouxe, meu Deus, situações que ela não teve controle, como ela imaginou quando saiu da Tua direção, que seria tudo diferente, fácil, tranquilo, e não foi nada disso. Quantos trouxeram dor, peso, doença, enfermidade para a vida? Quantos, meu Deus, pegaram problemas com as mãos, que agora não conseguem se livrar deles? Eu oro para que o Senhor, meu Pai, coloque temor. E para que, para cada oração, meu Deus, o que cada um te pede de livramento, de ajuda, de força, para voltar, meu Pai, para o Teu propósito, que o Senhor responda com poder, com força, com sabedoria, com visão, que cada um receba do Senhor, meu Deus, visão, para fazer o que é certo, para fazer o que o Senhor aprova, para dar, meu Deus, ao Senhor condições, e não tirar as condições do Senhor, meu Pai, nos abençoar. E assim eu peço, que cada um esteja exatamente no lugar que o Senhor determinou, vivendo a vida, meu Deus, que o Senhor determinou, para também receber a autoridade que só o Senhor pode dar. E com essa autoridade, meu Deus, realizar proezas. Ver, meu Pai, provar e viver a diferença que há na vida daquele que te serve. Eu peço que o Teu povo esteja nessa condição. Na condição daquele que te serve. E eu oro e declaro, meu Deus, abençoa o Teu povo. Levanta o Teu povo pelo Espírito do Senhor. Fortalece o Teu povo. Anima o Teu povo, meu Deus. Nos anima, meu Pai, nesse jejum. Nos dá força. Que aquilo que nós não temos, meu Deus,
energia pelos alimentos que não estamos ingerindo, que recebamos do Teu Espírito essa força, esse ânimo, e que cada uma das causas, meu Deus, que nós colocamos nesse jejum, sejam definidas pelo Senhor na nossa vida. Eu oro pelo Brasil e peço que todas as ferramentas que o povo, meu Deus, que se faz inimigo de nós, do Teu povo, da nossa família, da nossa nação, que todas as ferramentas, se elas são, meu Deus, inconstitucionais, se elas são oriundas da maldade, da mentira, instrumentos, meu Deus, que o mal usa, joga cada um deles por terra. Senhor, joga por terra cada um desses instrumentos, cada uma dessas ferramentas, porque a nossa vitória, meu Deus, não vai vir de homem, não vai vir de pessoas, mas a nossa vitória vem do Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê vitória. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, nos abençoe. Eu oro para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor, meu Deus, manifeste e derrame sobre nós unção. Eu tomo posse, meu Deus, do Brasil, sendo um país, meu Deus, um país que vai ser um modelo para o mundo, como para algumas coisas já é. Que nós, a Tua igreja, sejamos um modelo, meu Pai, para as pessoas, como nós também já somos para algumas. Que o Senhor, meu Pai, acenda a nossa luz, meu Deus, para iluminarmos mais pessoas, porque nós queremos e estamos na condição de sermos luz do Senhor, de sermos o sal dessa terra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a nossa família. Hoje é o dia da casa firme, e nós te pedimos que assim como o Senhor edificou Davi como uma casa firme, edifica a nossa casa também. Abençoa a nossa família, abençoa cada casamento, abençoa os pais, abençoa os irmãos, abençoa os filhos, abençoa, meu Deus, aqueles que estão aqui na Tua casa, aqueles que buscam, estão sendo representados. E onde não há salvação, eu peço que o Senhor salve, que o Senhor traga para a Tua casa, que o Senhor, meu Pai, quebrante os corações, que o Senhor troque os corações de pedra por novos, e que assim como nós, meu Deus, que toda a nossa casa venha servir ao Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, eu declaro, meu Deus, que nas próximas 48 horas que nós ainda temos de sacrifício, de compromisso, de comprometimento, que o Senhor nos sustente, que o Senhor, meu Deus, nos favoreça, que o Senhor nos dê visão, sabedoria, que o Senhor mantenha o nosso corpo, meu Deus, cheio de energia, uma energia sobrenatural, porque naturalmente a cada hora que passa, meu Deus, é menos energia o que nós teremos, mas nós não estamos nos firmando na comida que não temos, que não comemos, meu Deus, mas na unção do Senhor que é derramada sobre nós. Eu creio e eu tomo posse dessa unção em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere, meu Pai, grandemente na vida do Teu povo, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe esse ambiente, que o Senhor abençoe cada um dos nossos templos e que cada pessoa, meu Pai, que se dedicar tempo na Tua casa, que tenha esse renovo, que perceba a Tua unção e que cresça com o Senhor. Eu abençoo o Brasil. Eu declaro que o Senhor nos dê vitória no domingo. Eu declaro que o Senhor abençoe a igreja. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor derrame unção. Que o Senhor nos conduza. Que o Senhor nos conserve. Que o Senhor, meu Pai, nos proteja de todo mal. Nos ajuda a não quebrarmos o nosso jejum. Não só, meu Pai, com alimentação, mas com qualquer coisa que tenha o poder de contaminar o nosso espírito e fazer o Senhor, meu Pai, nos reprovar. Nos ajuda a mantermos-nos vigilantes, atentos e que permaneçamos, meu Deus, envolvidos e alimentando o nosso espírito, para que o Senhor se agrade de nós e nos dê vitórias. Eu declaro que cada situação que foi apresentada nesse jejum, como algo impossível, como algo que tem uma casta de demônios atuando, que o Senhor, meu Deus, repreenda o mal, que essa casta de demônios saia e que o Senhor libere essa vitória. Que o Senhor, meu Pai, coloque nas mãos daquele que crê, que está pagando o preço certo, o preço do jejum, o preço da oração, o preço da fidelidade. Que a cada um, meu Deus, o Senhor venha entregar e fazer proezas
fazer, meu Pai, o sobrenatural acontecer e nos abençoar. Eu tomo posse da Tua bênção. Eu tomo posse de unção. Eu tomo posse de mais um dia, meu Deus, sendo conservados, abençoados, vivificados e renovados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.